Senhor presidente, cumprimentar a vereadora Zilnete, os demais vereadores, cumprimentar o público aqui presente. Queria pedir ao corpo técnico dessa casa que pudesse passar um vídeo para depois eu fazer o pronunciamento em relação ao que nós vamos assistir. Só explicando aos vereadores, ali ao Rio do Braço, lá onde ele encontra com o Rio Cubatão, ali no Jardim Sofia, no cartódromo. Essa ponte, ela foi feita, e essa ponte, quando tem um problema como nós tivemos agora com as chuvas, ela acaba se transformando numa barragem. Planejada, por mais que tinha necessidade, mas planejada de uma maneira completamente equivocada, vereador Prete. Porque fizeram uma ponte muito baixa, então a água chega na ponte e faz a represa voltando para o Sofia. Ali, lá na ocupação, no Jardim Paraíso, naquele dia da chuva, é uma vala, se transforma num rio, onde essas famílias estão aguardando, e amanhã nós temos uma audiência no fórum com o promotor de justiça, juntamente com a habitação, companhias de água e, assim, vai estar acompanhando a Celesc, para tentar resolver o impasse que tem entre empleiteira e habitação, para relocar essas famílias e levar elas para aquelas casas que já estão prontas no Jardim Paraíso já há quase 3 anos. Então, essa é a situação desses moradores. Claro que a água estava muito mais alta ainda do que quando foi feita essa filmagem. São situações que nós percebemos que aonde há a manutenção, vereador Fábio, periodicamente, nós temos menos danos à população. O que não pode acontecer é ficar sem fazer a manutenção. No mínimo, tem que fazer em 6 meses limpeza de valas e de rios. Não pode deixar 3 anos para fazer. Aí eu estou falando de uma situação que foi feita. Imagina se não tivesse feito a manutenção. Mas em algumas regiões da cidade, o que a população acaba pagando é porque não é feito nem a limpeza de boca de lobo, vereador Jaime Evaristo. Com a quantidade de chuva que deu nesses últimos dias, há necessidade de ter um plano de ação de governo periódico, vereadora Zilnete. Aquilo que eu apresentei ali na filmagem, pelo menos eu estou falando há 10 anos já, desde quando essa ponte foi construída. Há necessidade de um estudo, porque o Rio Cubatão, ele tem uma velocidade maior que o Rio do Braço, que é o que passa por dentro do Sofia. Quando há velocidade maior e o volume da água ele aumenta no Rio Cubatão, ele também faz o estrangulamento, que eu não sou técnico, vereador, mas já estou falando, ou faz o alongamento da ponte, ou tem que fazer uma abertura na parte de baixo da ponte, abrindo o canal, para que essa água dê escoamento maior. Senão vai ter problema de alagamento, que tivemos agora, vereador Bisoni. Uma pequena enchente numa região do Sofia, que algumas casas lamentavelmente sofreram, porque nós fizemos aquela intervenção naquele rio, que há 20 anos não se fazia a limpeza. E lembro no governo Carlito, o primeiro ano de governo, e vocês lembram disso? Quanta chuva deu? Só na região do Vila Nova fizemos umas 12 pontes novas, de concreto. Ponte de madeira que estava lá há 30 anos, vereador Odir. O vereador Odir é testemunha que acompanhou isso de perto. Mas tem a necessidade de o próprio governo municipal, por isso que eu apresentei uma lei, um projeto de lei nessa casa, e nós vamos dialogar sobre ele, porque o próprio clima de sentimento e de medo que a população tem, que fechamos todas as escolas praticamente, por causa daquela chuva. Que alguma região não sofreram, não tinha necessidade de fechar todas as escolas. Mas tem a necessidade de a gente ter um plano, vereador Rodrigo, de informação, e aquilo o vereador João Carlos falou aqui, que não tenha só um único número telefônico para ligar, vereador Bisoni, mas tem uma integração na informação e na ação, quando acontece uma situação como aconteceu agora com essas chuvas. E há necessidade de ter prioridade na manutenção. Se você for ver algumas regiões da cidade, como eu já falei, existe a manutenção, outras não. Nós temos valas que estão lá, vereador Bisoni, há 3 anos sem ser feita a manutenção. Vai ter problema de alagamento? Claro que vai. De quem que é a culpa? É da administração que não fez o dever de casa, que não assumiu para si a responsabilidade, ou prefere deixar com que a água entre dentro da casa dessas famílias. Então nós estamos apresentando uma lei, criando algumas regras, através dessa lei, e alguns critérios, para que o município, através dessa lei, seja obrigado a fazer. Porque senão é muito confortável, fica na vontade
de que a hora que tem recurso no orçamento, que a maioria não tem, se não tiver uma legislação, desde o plano de ação na área de segurança, numa hora de uma intempéries como aconteceram, os órgãos de governo têm que se falar, tem que estar integrado, desde a Secretaria da Educação com todas as outras secretarias. É assim que vai funcionar e tem que funcionar. Então eu fiz questão de apresentar esse vídeo, porque ali no Jardim Sofia, estou encaminhando agora um pedido de estudo, não tem outra saída, estou falando há 10 anos. Ou faz a abertura, a largura um pouco mais do canal para baixo da ponte, para fazer com que o rio Cubatão passe direto, sem que ele faça o estrangulamento na água, porque vai dar estrangulamento, ele tem um canal mais forte. A velocidade da água é maior, portanto, o Rio do Braço é um leito lento, com os entulhos que já temos dentro do rio, com a ponte que faz o estrangulamento, e mais com o encontro da água, vai fazer o quê, vereador Jaime? A água volta para dentro das casas dos moradores de Sofia. E não é uma fortuna, vereador James, que precisa gastar lá para fazer. Não é uma fortuna, tá? Um projeto de licenciamento e uma máquina resolve o problema. É ter força de vontade e querer fazer, mas precisa ser feito. Porque se não o fizer, na próxima, eu vou levar essa filmagem à promotoria pública pedindo providência. Porque cansado também de pedir, eu já estou. Já mesmo na nossa gestão passada, eu cobrava dos nossos técnicos, do nosso governo, que também não tiveram ouvido